Seu bebê de 2 anos está acordando durante a noite chorando muito, inconsolável, e você não sabe o motivo? Antes ele dormia bem e agora parece que regrediu. Fica comigo que eu vou te explicar tudo o que pode estar acontecendo nessa fase. E o melhor, vou te dar ferramentas práticas para você identificar e lidar com isso. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar e antes de qualquer coisa, se inscreve no meu canal e já dá um like nesse vídeo. Esses dias uma amiga veio me procurar, falando assim, Ari, eu não sei o que tá acontecendo. O meu filho, ele tá acordando 2, 3 vezes durante a noite, ele chora muito, eu fico tentando acalmá-lo por 2 minutos e não adianta, ele fica olhando às vezes fixamente para um lugar, para um ponto, parece que eu não tô ali, eu não entendo o que estava acontecendo, porque antes ele dormia muito bem e agora ele tá tendo esses despertares, me ajuda. Então, eu decidi fazer esse vídeo, porque isso também pode estar acontecendo com o seu bebê de 2 anos. Mas antes, comenta aqui pra mim, o seu bebê do nada começou a acordar também durante a noite? Como que ele acorda? Ele acorda chorando muito, pouco, como que é o choro dele? E quando você tenta acalmá-lo, ele para imediatamente, se acalma, ele consegue perceber a sua presença ali, ou ele continua chorando inconsolável, como se você não estivesse ali? Escreve aqui que eu quero saber. Primeiro, vou falar para vocês os principais motivos por que isso acontece. Pode acontecer porque é uma fase que acontece o que chamamos de terror noturno. Terror noturno é um distúrbio do sono, é uma parassonia, que dizemos, da família ali do sonambulismo, mas que acontece no sono mais profundo, ou seja, aquele bebê, ele parece que está acordado, mas ele não está acordado, ele está em sono profundo. Por isso que quando você chega perto dele, você tenta acalmá-lo, ele parece que não consegue identificar sua presença ali, ele não enxerga os pais ali e ele não se acalma de imediato. É porque ele não está de fato acordado. Ele ainda está dormindo e em sono profundo. Acontece mais ou menos no primeiro terço da noite e normalmente acontece em crianças de 3 a 10 anos, mas com 2 anos, dependendo do seu bebê, pode sim acontecer. O terror noturno não é algo que ele vá lembrar depois, então se a sua criança é um pouquinho mais velha, né, e já consegue se comunicar bem, não é algo que ele vai falar depois, mamãe, eu tive um sonho, mamãe, eu sonhei isso. Terror noturno ele não consegue se lembrar, porque justamente ele está em sono profundo. Não adianta tentar acordá-lo nesse momento, você precisa simplesmente manter uma voz doce, suave, sem acender luz, sem fazer todo aquele auê, acalmando suavemente com a sua voz, e estando ali protegendo ele para que ele não se machuque, e assim que ele se acalmar, você devolve ele no berço. Muitas vezes no outro dia ou logo em seguida, se tiver um breve despertar, ele não vai nem se lembrar do que aconteceu, porque terror noturno, ele está em sono profundo. Outra coisa que pode ser pesadelo. Pesadelo normalmente acontece no sono leve. Então, normalmente, quando uma criança tem pesadelos, de fato, ele está acordado. Então, se ele chama, se ele chora, você vai lá e atende, normalmente ele se acalma, porque ele não está em sono profundo. Ele já passou pelo sono leve, onde ele teve o pesadelo, já passou pelo breve despertar e de fato acordou chorando. Então, nesse momento, ele já está acordado, então ele responde, né, as suas perguntas, se você fizer, ele consegue entender, ele consegue observar que você tá ali, e ele também consegue e aceita a sua calma, né, o seu carinho, o seu aconchego, e normalmente para de chorar ou tenta ali se acalmando, né, aos pouquinhos, no mesmo momento que você consegue pegá-lo nos braços. Então aqui, nesse ponto, eu vou falando algumas coisinhas que pode ajudar, mas é claro que mais no final do vídeo eu vou dar um apanhado geral do que realmente pode ajudar em cada ponto desses, né? Como o terror noturno, eu já falei que não adianta você tentar acordar o bebê, ficar tentando acordar ele a qualquer custo, porque ele tá em sono profundo. É você amparar, abraçar, proteger para que ele não se machuque, falar suavemente ou só ficar ali com ele, e quando ele se acalmar, você devolve ele no berço. Já pesadelos, como ele já tá acordado, ele tá aceitando ali aquele momento de calma que você tá proporcionando a ele, não adianta você
também acender luzes, ficar fazendo muito auê, é você manter a sua voz suave, a calma, tranquilinha, sem ficar fazendo muito alardes, e principalmente, como ele já tá acordado, não adianta, não é o momento de você ficar perguntando: o que aconteceu? Você sonhou com o quê? Ah, era um monstro, não sei o que tem. Isso não adianta, isso só reforça na cabecinha dele, e aí num próximo momento que ele dormir de novo e entrar no sono leve de novo, aquele sonho, aquele pesadelo pode voltar pra cabecinha dele. Então não reforce aquilo. Se você achar, por exemplo, se seu filho for mais velho, maior, se você achar que deve conversar com ele de alguma forma sobre isso, sobre esse pesadelo, converse então no outro dia de manhã. Não reforce e não fique dando barda, né? Como o pessoal do interior fala, não fique dando barda para esse pesadelo na madrugada, né? Só tente mesmo intensificar ali para que ele se acalme, e assim que ele se acalmar, devolva ele no berço para que ele volte a dormir, para que ele continue aí a sua noite de sono. Ele também pode estar passando pela segunda onda da ansiedade de separação. A ansiedade de separação é um momento do desenvolvimento do bebê esperado, é normal. A partir ali dos 6, 9 meses, ele começa com essa ansiedade de separação, que mostra para ele que ele e a mãe não são as mesmas pessoas, e que a mãe some, mas que a mãe aparece. Então, aproximadamente ali com 12 meses, que é o pico, ele começa a aprender que tá tudo bem, a mamãe some, mas a mamãe volta. E aí, com 2 anos, pode acontecer aí o que chamamos de segunda onda da ansiedade de separação. Aqui ele já sabe, ele tem certeza que são duas pessoas diferentes, que a mamãe some, mas que a mamãe aparece, mas isso ainda gera uma insegurança nele e ainda dá um pouquinho de medo, um pouquinho de insegurança mesmo. E ele consegue usar esse momento da madrugada, esse despertar, né, para que a mãe venha e ele veja que a mãe tá logo ali, que a mãe não sumiu. Nesse momento da madrugada que ele acorda chorando, ele usa esse momento para ter um pouquinho mais de proximidade com a mãe nessa fase, né, nessa nova fase aí da ansiedade de separação. E o que pode ajudar é muito vínculo durante o dia, muito momento de qualidade com o seu filho. Mostrar assim que a mamãe pode sumir, mas que a mamãe volta, né? E estar ali sempre perto, porque tudo que o seu filho não tiver durante o dia, ele vai despertar à noite para ter. Principalmente nessa fase de ansiedade de separação. Se ele não teve o contato, se você ficou fora o dia inteiro e no ritual do sono noturno, você não conseguiu dar um pouco mais de aconchego, você não conseguiu chegar mais junto dele, ficar grudadinha com ele, provavelmente ele vai despertar à noite para ter o seu contato, para ter a sua disponibilidade. O que pode estar acontecendo também com a sua criança de 2 anos é alguma mudança na rotina. Então pode ser uma viagem que vocês estão planejando fazer, ele já está sentindo o movimento da casa, ou uma viagem que vocês estão fazendo, que vocês acabaram de retornar para casa. Pode ser uma escolinha nova, pode ser a mãe voltar ao trabalho e a criança ter que ir para a creche ou ficar com algum cuidador. Pode ser troca, né, de cuidadores, divórcio, pode ser mudança de casa, como pode ser também a chegada de um irmãozinho, pode ser até transição de cama. Então, se você aí, normalmente com 2 anos, né, muitas mães fazem essa transição do berço para cama, pode ser até mesmo essa transição de cama. Se o seu bebê acorda chorando à noite, você viu que não é o terror noturno, pode sim ser uma transição de caminha que você esteja fazendo, que ele ainda não se sinta seguro no cantinho dele, né? Nesse caso aí você pode trazer objetos de apego que ele já tinha no bercinho e levar para cama, alguma naninha, algo que ele consiga fazer aí essa transição, né? Um objeto de transição. E também pode ser medos novos, né? Aproximadamente com 2 anos, a imaginação da criança começa a aflorar imensamente. Então, se você muitas vezes também oferece telas, tablet para criança, televisão, principalmente na parte da tarde, tudo aquilo que ele viu, todas aquelas imagens que ele não consegue muito bem assimilar, a imaginação dele vai processando de uma forma única, que é só dele. E isso pode vir em medos novos, até mesmo em pesadelos. Então ele pode começar a ter medo do escuro, ele pode começar a ter medo da solidão noturna. Então, principalmente, né, a televisão acentua um pouco isso nas crianças, porque às vezes a gente acha que a gente está oferecendo alguma coisa que é totalmente, né,
pensada para criança, mas tem alguma coisinha lá. Eu mesmo já coloquei algum desenho que as crianças olham ali, aí eu vejo, beleza, classificação indicativa livre, eu vou colocar, parece que não tem nada. Mas assim, o desenho é realmente inocente, bem tranquilinho. Mas aí eu paro pra ver um pouquinho, aí a criança tá falando assim, mas você tem medo do escuro? Então, já insere na criança um pensamento que ela não tinha antes. A minha Lulu, a minha menininha de 4 anos, ela não sabia o que era medo de escuro, não sabia o que era fantasma. Na primeira semana da escolinha obrigatória aqui, ela já voltou, mamãe, fantôme, porque a gente mora aqui na Suíça e aqui é francês, né, onde a gente mora. Aí ela, você sabe o que é fantôme? Aí eu, sim, filha, é fantasma, mas aí eu falei, os fantasmas não existem, para tirar um pouco da cabecinha dela isso, porque eu não quero que eles fiquem com essa coisa, sabe, de fantasma, de monstro. Mas na primeira semana da escolinha, isso já colocou, né? Já foi colocado na cabeça dela e assim, a gente não tem como escapar disso, é normal. Mas quanto mais a gente puder adiar, ainda mais se a criança está em casa com a gente, se a gente tem a possibilidade de escolher, fazer uma curadoria, né, das telas, dos vídeos, né, dos filmes que elas podem assistir, por que não assistir antes para ver se vai ter alguma coisa que vai talvez induzir aquela criança a ter um medo que antes ela nem sabia que existia? Por exemplo, fantasma, monstro, medo do escuro, todas essas coisas às vezes estão incluídas ali normalmente em desenhos de criança, às vezes, algumas vezes, né, para ajudar aquela criança a realmente não ter medo, aquela criança que já tem medo, mas aquela criança que ainda não sabe nem que aquele medo existe, se transforma num medo novo, né? É medo do escuro, medo da solidão noturna, aí aquelas imagens da criancinha dormindo à noite assim, e aí uma criança como a minha Lulu, né, que não sabia nem que isso existia, que nem que era possível, porque ela tem autonomia de sono desde muito antes de 6 meses, é uma novidade, e aí vira o medo novo, né? E aí a gente tem que oferecer mais ferramentas para que ela consiga lidar, né, e gerir esse medo novo na cabecinha dela, para que ela não acorde à noite chamando a nossa ajuda, né, para gerir isso. E isso a gente vai trabalhando durante o dia. Então agora eu vou falar para vocês o que fazer na prática. O que ajuda, que eu vou falar assim, ó, gente, é o suprassumo que ajuda a vida em tudo o que você for pensar de higiene do sono, de autonomia de sono do seu bebê, na vida dele, desde o 0 aos 10 anos, em tudo, é a rotina estável. É ter uma rotina que basicamente mantenha aquela ordem durante o dia inteiro, todos os dias a mesma coisa. Rotina não é chata, rotina não é maçante, rotina ela dá uma previsibilidade de como vai ser o dia. Quando a gente tá fazendo as coisas muito na correria, quando a gente... Aqui em casa, quando eu tô muito corrida, fazendo as coisas igual uma louca, é porque minha rotina tá muito bagunçada. E isso traz um incômodo na gente, traz uma chateação na gente. Imagina nas crianças. Rotina não é aquela coisa, o casamento caiu na rotina, o relacionamento caiu na rotina. Não, não é isso. Rotina que eu falo pra vocês é uma rotina minimamente previsível. É a criança acordar na faixa, por exemplo, das 7 às 7h30. É a criança, depois que acordar, ela saber que ela vai ter que se vestir, ela vai ter que dar uma arrumadinha na cama dela. É a criança saber que depois disso, ela vai ter que sentar à mesa para comer. Que depois disso, ela vai ter que escovar os dentes. Depois disso, ela vai ter que colocar o sapatinho, descer as escadas, ir para o carro, para a escolinha. Isso é uma rotina minimamente previsível. Não é uma coisa que tem que engessar. Ah, mas tudo bem, tem um dia que depois da escolinha eu quero pegar ela e ir pro parquinho, tá tudo bem. Essa rotina, ela sabe que depois da escolinha ela tem um tempo livre, um tempo que ela vai brincar, pode ser no parquinho, pode ser em casa, pode ser na vovó, entende? A rotina tem que ser minimamente previsível. E isso ajuda em todos os casos que eu falei. Pesadelo, terror noturno, fase nova, casa nova, irmãozinho chegando, a rotina tem que ser minimamente previsível. Ansiedade de separação, no caso do terror noturno, uma rotina muito frenética, acaba acentuando o terror noturno, acaba acentuando pesadelos.
falta de rotina acentua todos esses problemas, esses motivos que eu falei para vocês no tópico anterior. E higiene do sono, como eu falei também, vai ajudar em todos os pontos, mas principalmente no terror noturno e nos pesadelos. Principalmente, nada de telas na parte da tarde. Se a sua criança de 2 anos está passando por essa fase de despertares noturnos, de confusão, de gritaria, de muito choro, tira telas na parte da tarde. Deixa essa tarde ser mais tranquila possível, mais calma possível. Faça ali a atividade, faça ali o passeio, a atividade depois da soneca. E aí faça aquela criança ter bastante trabalhos manuais, bastante contato com você, bastante contato com os cuidadores que tiver naquele momento. Tira telas, porque isso acentua demais terror noturno e pesadelos. Um ponto também que ajuda em todos esses motivos: privação de sono. Uma criança que não fez a soneca muito bem aquele dia, uma criança que foi dormir muito tarde à noite, uma criança que acordou muito cedo, às vezes para ir para a creche, e não conseguiu fazer as sonequinhas bem durante o dia, está em privação de sono. Privação de sono acentua terror noturno, acentua pesadelos, acentua essa angústia da ansiedade da separação. Então, privação de sono acentua demais todos esses motivos. Comece a perceber se nos dias que a sua criança acorda desesperada desse jeito na madrugada várias vezes e tá piorando, se não foi um dia que foi um dia muito corrido, saiu da rotina, que a criança não conseguiu fazer a sonequinha com qualidade, que ela foi dormir muito tarde. Preste atenção nisso. Outro ponto que ajuda em todos os pontos: reavalie o ambiente. Naquele momento que o seu bebê de 2 anos está começando a acordar muito e antes não era assim, perceba o ambiente dele, o que mudou, o que aconteceu. Foi a cama? Foi o berço? É um irmãozinho chegando? Avalie o ambiente. Talvez seja uma mudança aí de estação, talvez seja a claridade do dia que esteja mudando por causa do horário de verão, talvez seja a temperatura que tá ficando mais frio ou mais quente, a gente precisa aí colocar um pouquinho mais de agasalho para ele dormir, ou tirar um pouquinho mais as roupas. Avalie, reavalie o ambiente desse bebê. Isso serve para todos os pontos. Outro ponto para ajudar também, como eu já falei, eu bati muito na tecla do terror noturno e do pesadelo, mas é acolher aquele choro e estar presente para aquele bebê sem incluir novas associações e sem fazer muito alarde, sem conversar muito, sabe? Tanto no pesadelo, quando a criança tem pesadelo, ela fala, eu sonhei e tal, eu sonhei um monstro, alguma coisa assim. Você pode falar assim, sim, mas a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. No caso dos pesadelos, não menospreze o desespero do seu bebê. Foi só um sonho, foi só um pesadelo, tá tudo bem, não é verdade. Isso é só da sua imaginação, não fala isso. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Foi um sonho, mas a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Depois a gente conversa sobre isso, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. E se é terror noturno, a criança não vai conseguir nem falar de sonho, de nada, porque ela tá em sono profundo. Então é só... a mãe tá aqui, se acalma, pode se acalmar. E esperar aquela criança se acalmar para devolvê-la pro berço, sem fazer muito alarde naquele momento do despertar, só mesmo acalmando, sem oferecer um conforto que não tinha naquele momento. Por exemplo, nesse caso do bebê da minha amiga, ele dormia muito bem, dormia a noite inteira e de repente começou a acordar 2, 3 vezes na noite chorando dessa forma. Então não é bom que ela inclua uma associação de peito ou de colo, ou fica levando ele para a cama dela, todos os despertares. É acalmar ele naquele ambiente que ele está, e assim que ele acalmar, tão logo que ele se acalme, devolva ele na caminha para que ele possa continuar a noite dele. Outra coisa também que atrapalha e acentua um pouco mais esses motivos, esses despertares, é ir dormir de barriga muito cheia. É quando o bebê tá com muito apetite, às vezes a gente vai oferecendo comida e tal, e às vezes sair um pouquinho da nossa rotina. Por isso que a rotina é importante mesmo em todos os pontos, porque uma rotina bem estruturada, a gente sabe até mais ou menos, tem uma hora mais ou menos para ser a hora da janta, a hora da última refeição. E esse momento é mais ou menos aí 1 hora antes do bebê de fato ir para cama. Então,
é esperado que a rotina seja pensada nisso, para que aquele bebê não vá de barriga muito cheia para a cama, porque ir de barriga muito cheia para a cama também traz uma noite mais agitada, um desconforto gástrico, aquela criança se sente pesada, a cada movimento de virar, se mexer na cama, às vezes pode incomodar, pode trazer um desconforto. Então, veja se seu bebê não tá saindo muito da rotina, indo com a barriga muito cheia para a cama, indo jantar muito tarde. E dê uma estruturada aí na rotina de vocês. Já falei sobre a validação das emoções, né? Então, no caso dos pesadelos, valide as emoções. Eu sei, meu amor, foi um sonho, mas a mamãe tá aqui, tá tudo bem. Não desvalorize aquele sonho, tipo, se a sua criança é maior, ai, não, foi só um sonho, tá tudo bem, sabe? Mas não converse naquele momento sobre o que aconteceu, só acalme e assim que acalmar, devolva no berço. Outra coisa que pode ajudar também é o objeto de transição. Principalmente na ansiedade de separação, ajuda, e na transição de cama, né? Você ter uma Sharp com você, um objeto de transição, Dudu, alguma coisa assim, e na ansiedade de separação, né? Uma Sharp com seu cheirinho, e fica sempre com ela, amamenta com ela, e naquele momento que ele é colocado no berço, que ele é colocado na cama para dormir, ele pega essa extensão de você e dorme com ela. Isso ajuda muito, ou então ter um bichinho de pelúcia, né? Um objeto mesmo que dê um aconchego para ele, tanto se ele acordar com pesadelo, tanto se ele tiver nessa ansiedade de separação, se ele tiver nessa transição do berço para cama, tudo isso pode ajudar esse bebê a ter ferramentas para voltar a dormir nesses despertares tão temidos. Se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like e se inscreve no meu canal. Então, o terceiro ponto que eu vou falar aqui pra vocês é o que aconteceu no caso da minha amiga. Eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele tava acordando, também é um bebê de 2 anos, ele tava acordando do nada, ele dormia já a noite inteira, então ele tava despertando aí entre 2 a 3 vezes durante a noite, principalmente aí nesse primeiro terço da noite até meia-noite, e gritando, chorando muito. Eu não lembro se ela falava que ele apontava pra parede assim, e com o olho bem aberto, assim, arregalado, chorando e apontando. E ela acalmando ele, parecia que ele não se acalmava, parecia que ela não tava ali. Dava uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, aí sim ele se acalmava, não falava com ela, só se acalmava mesmo, como se ele ainda tivesse dormindo ainda, e aí ela devolvia ele na caminha e saía do quarto. No caso dessa minha amiga, a gente identificou que foi o terror noturno que aconteceu, também porque a menininha dela, né, que hoje tem 7 anos, também teve terror noturno. Então, quando ela me falou, é verdade, ela também teve terror noturno, então já liguei os pontos, porque também é um pouco da genética. Se você já teve um filho, né, que teve terror noturno, pode ser que o outro, não é obrigatório, não é uma regra, mas pode ser que o outro também tenha. E assim, a genética, ela não é determinante para fazer essa criança ter o terror noturno, né? Pode ser ou não que ele tenha, mas como ela já disse que a filha dela teve, então eu já meio que matei essa charada, até mesmo porque ela falou que ele ficou com o olho aberto, apontando, e parecia que ele não percebia a presença dela naquele momento, e demorou de 2 a 3 minutos, né, para se acalmar, depois que ela já estava ali com ele no colo. E o que também pode ter acentuado isso, um dos motivos também, pode ter sido, no caso dessa minha amiga, a transição do berço para cama, porque nesse exato momento ele estava fazendo já umas 2 semanas que ele estava transicionando do bercinho dele para cama, e também ela falou assim que nesses 3 dias que ele começou a despertar, foram 3 dias do final de semana que foram muito conturbados, a rotina não estava ajustada, e eles foram realmente dormir muito tarde. Nesse dia aí que ela me pediu ajuda, foi um dia que ele não fez a soneca com qualidade. Então, vocês estão percebendo que tudo isso conversa a rotina estruturada, a privação de sono, a genética, mas isso é o menor dos pontos que a gente deve se atentar aqui, porque esse bebê já dormia muito bem, independente de genética, independente de qualquer coisa, ele nunca tinha tido isso. Foi preciso 3 dias de uma rotina mais frenética, de uma rotina mais agitada, para que o bebê que dormia a noite inteira, começasse a ter esses episódios de terror noturno, que basicamente foi acentuado mesmo e apareceu por causa
talvez que a gente conseguiu identificar da transição do berço para a cama. Dessa, sim, pode ser uma ansiedade de separação, né? Eu falei para ela perceber se durante o dia ele estava querendo ficar muito agarradinho com ela, porque pode ser essa nova onda da ansiedade de separação. Dessa rotina frenética nesses 3 últimos dias de fazer sonecas incompletas, mais dormir super tarde. E isso tudo trouxe esses episódios. E aí o que eu falei para ela, é o que eu falo para vocês também, no caso do terror noturno, né, no caso dela, e assim, se vocês forem ver, as soluções são as mesmas para vários problemas, a gente só precisa ter essas ferramentas para usá-las. Então, o que eu falei, ajuste a rotina, organize o ambiente, talvez trazer aí um objeto de transição para essa caminha, lembrar o máximo aquele aconchego do berço. Incentiva aí que ele faça sonecas completas nesses próximos dias. Durante o dia, fica bem agarradinha com ele, tenha tempo de qualidade com ele. Talvez coloque aí uma echarpe no seu pescoço e coloque ele para dormir junto com essa echarpe no final do dia. Basicamente, são essas coisas que eu já dei aqui para vocês. São essas as ferramentas que a gente pode usar para trazer mais ferramentas, mais conforto e mais autonomia de sono para esse bebê em cada despertar. Então, gente, a palavra da vez é ordem. Coloque ordem na sua casa, que tudo vai fluir. Aos 2 anos, o sono realmente pode virar um caos. Mas se você estiver determinada a mudar essa fase na sua vida e confiante desse processo e confiante desse novo hábito que você quer continuar cultivando no seu bebê, ele também vai sentir essa determinação, essa confiança em você, e ele também vai confiar no processo, até mesmo passando por essa fase aguda do desenvolvimento dele, em que de repente tudo pode virar um turbilhão. Mas assim, se mesmo com tudo ajustado, com a ordem implantada aí na sua casa, rotina, ambiente, rituais, higiene do sono, você ainda não sabe como fazer essa autonomia de sono no seu bebê, e se na realidade nem era tão bom assim o soninho dele, como era no caso da minha amiga, e não, Ariane, ele não dormia a noite inteira, sua amiga tá no céu, então é só ela fazer isso que você falou e ele vai voltar a dormir mesmo a noite inteira. A minha amiga, ela educou o bebê dela para ter autonomia de sono e realmente ela estava no céu. E aí 2 despertares durante a noite trouxe o caos para a vida dela, porque ela não está acostumada com esse turbilhão de despertares noturnos, igual muitas mães já estão acostumadas e na realidade exaustas durante a madrugada, porque o seu bebê ainda não tem autonomia de sono. E se você não sabe como fazer autonomia de sono, eu fiz esse vídeo aqui para você.